Olá, bom dia! Começa agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã de domingo com informação, espiritualidade e cultura. Fique com a gente, porque hoje tem um giro pelas notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Tem também a participação da galera de casa no quadro de encontro. E claro, o que é sucesso na música católica você confere no quadro Viva Cultura. E a gente já começa o programa com a catequese com o Papa Leão XIV, um espaço que traz a reflexão do Santo Padre sobre os desafios do mundo de hoje e os caminhos possíveis para vivermos com mais sabedoria. Eu sou o pão de vida. El que viene a mim. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. O Evangeliário levado até o Santo Padre, que o toma em suas mãos, o beija e abençoa a Assembleia. Preparemos agora nosso coração para ouvir a homilia do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, nessa esplêndida Basílica Catedral, dedicada à Imaculada Conceição, Mãe do Verbo encarnado e padroeira da Guiné Equatorial, estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor e celebrar o memorial que Ele nos deixou como ápice e fonte da vida e da missão da Igreja. A Eucaristia abarca verdadeiramente todo o bem espiritual da Igreja. É Cristo, nossa Páscoa, que se entrega a nós. É o pão vivo que nos sacia. É a presença que nos revela o amor infinito de Deus por toda a família humana. E o seu vir ao encontro de cada mulher e cada homem ainda hoje. Estou contente por poder celebrar convosco, dando graças ao Senhor, pelos 170 anos de evangelização nessas terras da Guiné Equatorial. Trata-se de uma ocasião propícia para fazer memórias de todo o bem que o Senhor realizou e, ao mesmo tempo, desejo expressar a minha gratidão a tantos missionários, missionárias, sacerdotes diocesanos, catequistas e fiéis leigos que gastaram a sua vida ao serviço do Evangelho.
Eles acolheram as expectativas, as interrogações e as feridas do vosso povo, iluminando-as com a palavra do Senhor e tornando-se sinal do amor de Deus no meio de vós. Com seu testemunho de vida, colaboraram para o advento do reino de Deus, não temendo sofrer pela sua fidelidade a Cristo. É uma história que não podeis esquecer, pois, por um lado, liga-vos à Igreja Apostólica e Universal, que vos precede, e, por outro lado, acompanhou-vos no processo de vos tornardes vós mesmos protagonistas no anúncio do Evangelho e no testemunho da fé, cumprindo aquelas palavras proféticas proferidas em terra africana pelo Papa São Paulo VI. Africanos, a partir de agora, vós próprios sois os vossos missionários. A Igreja de Cristo está verdadeiramente enraizada nessa terra abençoada. Nessa perspectiva, sois chamados a continuar hoje o caminho traçado pelos missionários, pelos pastores e pelos leigos que vos precederam. A todos e a cada um é exigido um empenho pessoal que envolva totalmente a vida, para que a fé, celebrada de forma tão festiva em vossas comunidades e liturgias, alimente as vossas atividades caritativas e a responsabilidade em relação ao próximo, com vista à promoção do bem de todos. Esse compromisso exige perseverança, requer muito esforço e, por vezes, sacrifício, mas é o sinal de que somos verdadeiramente a Igreja de Cristo. A primeira leitura que acabamos de ouvir nos relata em poucos versículos como uma igreja que anuncia o Evangelho com alegria e sem medo é também uma igreja que, precisamente por isso, pode ser perseguida. Por outro lado, porém, o livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que, enquanto os cristãos são obrigados a fugir e se dispersam, muitos se aproximam da palavra do Senhor e podem ver com seus próprios olhos que os doentes do corpo e de espírito são curados. São sinais prodigiosos da presença de Deus que geram grande alegria em toda a cidade. Assim, irmãos e irmãs, mesmo que as situações pessoais, familiares e sociais que vivemos nem sempre sejam favoráveis, podemos confiar na obra do Senhor, que faz germinar a boa semente do seu reino por caminhos que nos são desconhecidos, mesmo quando tudo à nossa volta parece árido e mesmo nos momentos de escuridão. Com essa confiança enraizada mais na força do seu amor do que nos nossos méritos, somos chamados a permanecer fiéis ao Evangelho, a anunciá-lo, a vivê-lo em plenitude e a testemunhá-lo com alegria. Deus não nos privará dos sinais da sua presença e, mais uma vez, como nos disse Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir, será para nós o pão da vida que nos saciará a nossa fome. Que tipo de fome sentimos? E do que tem fome hoje esse país? O lema da minha visita é Cristo, luz da Guiné Equatorial, rumo a um futuro de esperança. E talvez seja precisamente esta a maior fome de hoje. A fome de futuro, mas de um futuro habitado pela esperança.
capaz de gerar uma nova justiça, capaz de dar frutos de paz e fraternidade. E não se trata de um futuro desconhecido que devemos aguardar de forma passiva, mas de um futuro que nós próprios, com a graça de Deus, somos chamados a construir. O futuro da Guiné passa pelas vossas escolhas. Está confiado ao vosso compromisso de responsabilidade e ao empenho partilhado em proteger a vida e a dignidade de cada pessoa. É necessário, portanto, que todos os batizados se sintam envolvidos na obra da evangelização, se tornem apóstolos da caridade e testemunhas de uma nova humanidade. Trata-se de participar com a luz e a força do Evangelho no desenvolvimento integral dessa terra, na sua renovação, na sua transformação. Porque são tantas as riquezas naturais com que o Criador vos dotou. Exorto-vos a colaborar para que elas possam ser uma bênção para todos. Que o Senhor vos ajude a tornar-vos cada vez mais uma sociedade em que cada um, de acordo com as suas diversas responsabilidades, trabalha ao serviço do bem comum e não de interesses particulares, superando as desigualdades entre privilegiados e desfavorecidos. Que cresçam espaços de liberdade, que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada. Penso nos mais pobres, nas famílias em dificuldades, penso nos presos, muitas vezes obrigados a viver em condições higiênicas e sanitárias preocupantes. Irmãos e irmãs, são necessários cristãos que tomem nas suas mãos o destino da Guiné Equatorial. Por isso, gostaria de vos encorajar. Não tenhais medo de anunciar e testemunhar o Evangelho. Sede vós os construtores de um futuro de esperança, de paz e de reconciliação, continuando a obra que os missionários iniciaram há 170 anos. Que a Virgem Maria Imaculada vos acompanhe neste caminho. Que ela interceda por vós, vos torne discípulos generosos e alegres de Cristo. E chegou a hora da nossa editoria internacional. Em parceria com o Vatican News, a gente confere os principais destaques da Igreja no mundo, com as informações sobre as atividades do Papa e os últimos acontecimentos. Olá, Vinícius. O Papa Leão já está de volta ao Vaticano depois da sua longa peregrinação à África. E sem descanso. Hoje ele preside a missa com ordenações sacerdotais na Basílica Vaticana. Mas, é claro, nosso destaque vai para a viagem recém-concluída. De modo especial, vamos recordar sua passagem por Angola, primeiro país lusófono a acolher o Santo Padre. Por isso, queremos ouvir Leão XIV falar em português com um trecho do seu discurso no santuário de Mamã Mushima. E o amor que deve triunfar na guerra. É isso que nos ensina o coração de Maria, o coração de Mãe de todos. Partamos, pois, deste santuário como anjos mensageiros de vida, para levar a todos a carícia de Maria e a benção de Deus. Mama Mushima, tu és a cocuê. Mama Mushima, tu tambululê. Mãe do coração, viemos até vós, para vos oferecer tudo. Assim diz o hino a Mama Mushima, continuando deste modo, viemos pedir a vossa benção. Caríssimos, ofereçamos tudo a Maria, entregando-nos inteiramente aos irmãos
e acolhamos com alegria, por sua intercessão, a benção do Senhor, para levarmos a todos os que encontramos. Amém. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado à equipe do Vatican News pelo excelente trabalho. É sempre muito bom contar com essa parceria. Até a próxima. Bom, e fique ligado porque o Palavras de Vida também está nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, o @ está aparecendo aí agora na sua tela e aproveita para contar também de qual diocese você está nos assistindo. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta acompanhe histórias, ações e notícias que movimentam a igreja pelo país.